Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso novo programa. Eu sou Eduardo Sabag e nós iniciaremos nosso programa que chamará Comentário das Parábolas de Jesus com o Eduardo Sabag. Hoje iniciaremos com a parábola do Bom Samaritano, que é minha predileta. Mas antes eu quero falar duas coisinhas. A primeira é que as parábolas de Jesus, elas contêm muitos ensinamentos que nós ainda não compreendemos todos, né? Vamos dizer que lá no início, quando ele começou quando ele disse, contou essas parábolas, aquele povo primitivo entendeu um pedacinho. E ao longo dos séculos as pessoas foram entendendo um pouco mais. Hoje, com o auxílio de Emmanuel, pelo nosso querido amigo Chico Xavier, que nos trouxe muitas explicações da Bíblia, a gente entende melhor essas parábolas, né? Também com as explicações de Allan Kardec, e tudo isso nos ajudou a melhorar, mas ainda não compreendemos todos os ensinamentos que estão nesses textos. Nós sabemos que tem muito mais coisas que a gente ainda não consegue ver, apesar de estar na nossa cara, né? Pois falta, vamos dizer, entendimento para nós. Mas é claro que com o estudo e com a dedicação a gente vai entender cada vez mais. Então, antes de falar sobre a parábola, eu queria falar um pouco sobre um outro tema, né? Então, o trecho que eu queria falar hoje é sobre o trecho que o Evangelho segundo o Espiritismo chama como o maior mandamento, né? Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que também é parecido com o primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus está deixando muito claro que amar a Deus sobre todas as coisas tem tudo a ver com amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o interessante daí é que Jesus é questionado praticamente assim: mestre, o que é mais importante sobre todas as coisas? Porque essa é a pergunta que ele faz, né? Qual é a coisa mais importante para você, Jesus? E Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O que quer dizer isso? Amar a Deus sobre todas as coisas não é colocar um adesivo no seu carro dizendo que você ama a Deus. E sim, amar todas as coisas que Deus criou. Amar os animais, amar as pessoas, amar todas as criações, até as coisas, a natureza, até a vida material que Deus nos deu para percorrer essa nossa caminhada evolutiva. Não que é para a gente virar mercenário, não é isso que ele quis dizer, né? Por que eu entendo isso? Porque Jesus fala que o segundo é parecido com o primeiro. Então só pode ser essa a explicação, não é verdade? E aí o segundo ele fala que era amar ao próximo como a ti mesmo. O que deixa claro que é a caridade, né? O principal foco desse maior mandamento. Mas então, em outra parte, nós vamos entrar agora da parábola do bom samaritano, que ele vai perguntar quem é o próximo no final da parábola. E quem ele vai explicar, na verdade, ele vai dar vamos dizer, uma melhorada nesse melhor mandamento. Melhorada não, né? Porque não tem como melhorar nada de Jesus. Uma explicada. Então, vamos lá, eu vou ler a parábola e vou explicando, tá? Então, um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: mestre, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: só uma observação. Aqui a gente percebe que ele está dizendo que um doutor da lei perguntou para tentar Jesus, para deixar Jesus, para tentar fazer com que Jesus erre, né? Porque os fariseus, aqueles religiosos da época, ficavam tentando prejudicar Jesus, fazer com que Jesus entre em contradição ou cometa algum erro que fosse, vamos dizer assim, contra a lei da época, né? Então é isso que ele está se referindo, por isso que ele fala que estava tentando ele. Aí Jesus responde, né? O que está escrito na lei? Como ler? E ele lhe respondeu: amareis o Senhor, o vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito. E o vosso próximo como a vós mesmos. Ou seja, ele respondeu o que Jesus tinha falado lá, né? Que eu me referi. Aí Jesus fala, né? Respondestes muito bem,
fazei isto e vivereis. Mas este homem, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Então você vê, Jesus respondeu para ele que é para ele, né, seguir o maior mandamento. E como está escrito que é amar ao próximo, ele perguntou para Jesus: e quem é meu próximo? Para ele entender, né, quem é esse próximo que Jesus fala. Porque existem muitas religiões que entendem que o próximo é o que está na mesma religião e não, né, o ser humano em si. E isso é muito ruim, porque isso, além de não ser o que Jesus está querendo dizer, é pior ainda, pois isso faz com que as pessoas tenham mais raiva das outras religiões e tudo mais. Então isso é totalmente contra os princípios de Jesus, certo? Quando ele fala o próximo, ele está querendo dizer as pessoas de uma forma geral, né? E não a minha religião, ou a minha raça, ou a minha nacionalidade. Isso é errado. Isso na verdade nos relembra o primitivismo, né? Onde as pessoas defendem as suas terras, as suas famílias. Isso é totalmente contra os princípios de Deus. Como o próprio Jesus fala, até os publicanos fazem bem para a própria família, né? Até os pecadores da época fazem bem só para a própria família, porque isso não é nada demais. Fazer o bem para a sua família, isso não é nada demais, isso é o mínimo que qualquer um vai fazer. Agora a gente tem que ver quem faz o bem para os outros, né? Então, aí Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobrindo-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que, tendo notado, passou bem longe. Um levita que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava este homem, e tendo-o visto, ficou tomado por sua compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E pondo-lhe sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte tirou as 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: cuidai bem deste homem, e tudo que guardastes a mais, e eu vos restituirei em minha volta. Então, Jesus contou a história, certo? E nessa história, que eu vou revisar agora, porque é uma história meio comprida e rápida, né? Porque a linguagem é complicada. Jesus conta que havia um homem indo de Jerusalém, né, para Jericó, que era uma distância razoável, se não me engano, 1 hora de carro, né? Na verdade, que deveria dar várias horas andando. Então, naquela época não tinha carro, óbvio, né? Ele estava indo de Jerusalém para Jericó e os bandidos pegaram ele, bateram nele, roubaram as coisas dele e deixaram ele semi-morto, ou seja, todo estourado ali no meio da estrada. Aí Jesus fala que, olha as palavras que Jesus usa: eis que, de repente, um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que, tendo notado, passou bem longe. Ou seja, Jesus está dizendo que um sacerdote, quem que é esse homem? Quem que é um sacerdote? Era um religioso da época, era autoridade religiosa. Então a gente pode considerar que um sacerdote seria um dono de um centro espírita, ou então um diretor, né? Porque dono de centro espírita é relativo. Um diretor, ou um padre, ou um pastor, é alguém que leva a religião, né, vamos dizer assim, como principal coisa em sua vida. Ou seja, naquela época o sacerdote era, as pessoas achavam, né, os que estavam bem próximos de Deus. Então Jesus utilizou um sacerdote, vejam bem, para dizer que o sacerdote passou perto e ignorou aquele homem que estava caindo no chão, né? Então Jesus obviamente não fala nada à toa, né? Todas as palavras dele claramente são palavras, vamos dizer, perfeitas nos textos. Então ele escolheu o sacerdote realmente para demonstrar que não adianta ser religioso se não tiver a caridade, né, em seu coração. E o sacerdote viu, ignorou e passou direto. Aí Jesus continua e diz que
Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. O levita era o povo considerado naquela época como um grande povo, na verdade, como se eles estivessem bem perto de Deus, vamos dizer assim, como se fosse uma elite que estava próxima de Deus. Então Jesus utilizou o levita, né? Com qual intenção? Para mostrar também que não adianta ser o povo elitizado, o povo próximo de Deus, o povo em que a sociedade considera importante, isso não adianta, né? Então nem o religioso e nem esse levita fizeram certo. E aí ele continua. Mas um samaritano que viajava passando pelo lugar onde estava esse homem, tendo visto, ficou tomado por sua compaixão, né? Por compaixão. Então, esse samaritano, o que ele fez? Ele pegou esse homem, colocou nas costas, levou ele até quer dizer, cuidou dele, né? E levou ele, colocou ele no cavalo, na verdade, e levou ele até um hotel. E disse pro dono do hotel: toma essas 2 moedas aqui, você cuida bem desse homem, quando eu voltar, eu te pago mais, caso ele tenha gasto mais aqui, né? Caso ele fique lá e fique mais tempo, quando ele voltar de viagem. Ou seja, esse samaritano foi o que foi o maior caridoso, né? Foi o que fez maior caridade. Esse samaritano foi o verdadeiro caridoso da história, certo? E quem era o samaritano para os judeus? Os samaritanos eram, segundo eles, né, segundo os judeus, o pior povo possível. Eles odiavam os samaritanos. Inclusive, eles viviam mais ou menos na mesma região, mas eles nem se falavam. A prova disso é que Jesus, em uma hora que ele vai na fonte, que tem uma mulher samaritana na fonte, e ela conversa com ele na verdade, né? Ele que chama ela e conversa com ela. E aí ela fala assim: por que você está conversando comigo se você é um judeu? Porque eles viviam próximos, mas eles nem conversavam, de tanto que eles se odiavam, entendeu? Então Jesus escolheu pegar o pior de todos para o povo judeu, para dizer que aquele ali era o caridoso, entenderam? Então, em resumo, né? Bom, vamos terminar o texto antes, depois a gente volta e conversa de novo sobre isso, fica mais fácil. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Aí Jesus fala pro homem, né? Ide, pois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Ou seja, quando o homem, né, pergunta para Jesus quem é o próximo, Jesus, ao invés de dizer: o próximo é o seu familiar, o próximo é o da tua raça, o próximo é o da tua religião. Não. Jesus conta uma história que contraria todas essas ideias que nós vemos nos lugares hoje. Contraria todas essas ideias erradas que estão em algumas religiões e às vezes até mesmo no espiritismo, né? Por quê? Jesus vê todo mundo como filhos de Deus. Então ele ama desde o pior bandido até Chico Xavier. Chico Xavier também via as pessoas dessa forma, por isso que ele ajudava a todos e tinha misericórdia para todos. Então, quando Jesus foi dar um exemplo desse, imaginem só como que aquele povo altamente primitivo, que se odiavam, porque naquela época, na realidade, tudo você resolvia matando alguém, tudo você resolvia na guerra, tudo você resolvia na violência. Não existia muita, as pessoas não eram civilizadas, né? Tanto que, vamos dizer, a história da humanidade até nos dias de hoje foi só guerra. Vocês podem estudar, vocês vão pesquisar um monte de coisa. Tiveram guerras no planeta inteiro o tempo inteiro. Então era um povo muito primitivo, muito primitivo. Então imagina Jesus pegar hoje e falar para um americano na verdade é o contrário, que seria mais forte ainda, né? Falar para um terrorista desses mais intolerantes, radicais,
que um americano era, na história, né? Na história, um americano que teria salvado, ele que seria o correto. Imagina só a revolta que ele ia causar. Então essa revolta Jesus causou nesse povo, por isso que eles crucificaram ele, né? Porque eram palavras fortíssimas. Para quem lê hoje em dia e não conhece essa parte da história de quem era o samaritano, de quem era o levita e quem era o sacerdote, parece simplesmente uma história convencional, né? Mas para nós que, graças a Deus, né, por ter nos dado todo esse material que nós temos hoje para estudar e para entender essas coisas, e esse mundo antigo, né, vamos dizer assim, a gente compreende que tem um ensinamento muito mais valioso aí, muito mais valioso. Então, em resumo, quando Jesus conta para a pessoa, né, para o doutor da lei, quem é o próximo, ele usa um exemplo absurdo, né, para nós, que ele pega o sacerdote, que é o máximo da religião, e diz que o sacerdote agiu errado. Pega o levita, que era o máximo do povo, e diz que o levita agiu errado. Pega um samaritano, que era que todo mundo odiava e odiava ao extremo, não olhavam na cara, né? Deveriam se matar constantemente, deveria ter diversas guerras, e diz que aquele homem agiu de forma correta. Então vocês veem que lição fantástica é que está nessa parábola. Então, que reflexão a gente pode fazer sobre esse tema? Hoje nós temos diversas religiões que compreenderam totalmente errada os ensinamentos morais de Jesus. Tem pessoas que dizem que Deus está em todas as religiões. Eu não concordo. Deus não pode estar numa religião que prega o ódio. Deus não pode estar numa religião que prega o preconceito. Deus não pode estar numa religião que prega a raiva. Então essa história de só a minha religião está certa, só os que são da minha religião que eu vou ajudar, só eles que eu vou chamar de irmão, né? Isso é uma coisa altamente primitiva, que inclusive relembra gangues. Quem chama os outros irmãos são pessoas que fazem parte de gangues, né? Então é totalmente ao contrário do que realmente Jesus veio nos propor. Jesus veio mostrar para nós o quê? Que independente da religião, independente da raça, independente da situação financeira inclusive, né? Até porque tudo isso é temporário, nós estamos sempre trocando de corpos físicos e sempre mudando o nosso local de nascimento, a nossa raça, a nossa cultura e tudo mais. Então o que Jesus quis mostrar realmente é que nós não podemos classificar os nossos irmãos como melhor ou piores, né? Todos são iguais para Deus, todos são iguais. E não podemos criar rivalidades, não podemos criar ódio, não podemos criar nada disso. Então por isso que Jesus escolheu o pior exemplo no sentido do exemplo mais radical para dar para aqueles homens, né? Que eram pessoas primitivas que odiavam os levitas, que odiavam os samaritanos, né? Mas que respeitavam muito os sacerdotes, porque os sacerdotes eram os religiosos, respeitavam muito os levitas. Então Jesus pega uma história, coloca os mais respeitados por aquele povo como os errados, certo? Mostrando que não basta ser religioso, mostrando que não basta ser da alta classe, e pega aquele mais odiado pelos judeus e dá essa ênfase, mostrando que aquele homem foi realmente o salvador daquele homem que foi roubado e tudo mais. E aí ele fala, a pergunta de Jesus: qual desses três vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aí o doutor, né, responde: aquele que usou da misericórdia para com ele, né? Então ele deixa muito óbvio, ele não deixa dúvidas explicando essa parábola. Então é isso, pessoal. Agradeço muito que vocês tenham participado. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Teremos agora uma vez por semana os comentários das parábolas de Jesus,
Que o Mestre Jesus possa estar com todos nós, que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.